sobre as orientações para as 7 igrejas da Ásia, e vamos começar pela igreja de Éfeso. Eu peço que a gente trabalhe como antigamente, né? Faz de conta que não tem data show. Você acessa a sua Bíblia se ela é digital, ou abra a sua Bíblia se ela é de papel, e a gente vai acompanhando aqui para você ficar atento àquela provocação que eu coloquei no slide, a importância do amor. E quando a Bíblia fala de amor para cristão, a Bíblia não está falando de sentimento, a Bíblia está falando de ação, a Bíblia está falando de atitude, a Bíblia está falando de vontade. É disso que a Bíblia está falando. E eu não sei se dá para perceber que sentimento, por exemplo, né, o Joãozinho Matarrino, ele ama o filho dele. A questão não é sentimento, a questão é de você ter uma atitude, uma ação que de alguma forma contribui para o bem de outrem. Essa é a proposta aqui. E a gente vai falar um pouco sobre amor, e deixando claro que sem amor, uma igreja acaba não sendo igreja, certo? Ou seja, é uma reunião de pessoas, é um grupo de pessoas com um determinado objetivo. No aspecto sociológico a gente até pode dizer, mas no aspecto doutrinário não. Pela própria declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, a igreja é uma reunião de gente regenerada, que vive em novidade de vida. Eu mesmo teve uma comissão agora para fazer não é adaptação, mas é uma contextualização da declaração doutrinária, em que eu pelo menos pedi que fosse revista essa questão, porque a igreja local, ela não tem só gente regenerada. Então a gente está falando um negócio que não é bem assim, até porque a Bíblia não nos esconde isso. A Bíblia não diz que a igreja só tem gente regenerada, né? E o que acontece? Se a gente apenas tiver a prática religiosa comum, a gente não vai ser aquilo para o que a igreja foi fundada. E aí, nesse caso, é aquilo que nós já falamos algumas vezes do apóstolo, quando ele fala que ele não dá soco no ar, é gastar energia em vão. É eu rodar a chave no tambor do carro, o carro faz barulho, eu piso no acelerador, ele ronca, ele gasta combustível, mas eu não saio do lugar. Aí eu fico lá, à toa. Então esse não é o alvo de Deus para nós. E antes de nós irmos para o capítulo 2, onde a gente vai falar da mensagem do Cristo ressurreto à igreja de Éfeso, da revelação à igreja, eu gostaria de que nós pegássemos um pouquinho algumas informações sobre esse Cristo ressurreto, que está dando um puxão de orelha nessa igreja, apesar de ele reconhecer tanta coisa boa que essa igreja está fazendo. No capítulo 1, a partir do versículo 4, a gente encontra o seguinte: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, a gente percebe que ele está falando tanto de Deus na figura do Pai, quanto de Deus na figura do Espírito Santo, de um modo simbólico, não direto, até porque a gente conhece apenas um Espírito, que é o Espírito Santo, mas na numerologia judaica, o 7 passa a ideia de completude, de perfeição. Talvez seja uma alusão lá a Isaías, já que o texto é um texto escrito para pessoas que têm uma noção do contexto judaico. E aqui a gente observa que ele está saudando essas igrejas, ou seja, todos os livros, todo o livro é destinado a essas 7 igrejas. Tudo indica que é isso que está acontecendo.
E ele saúda da parte daquele que é, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Depois da apresentação do Deus triuno, continuando, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. João aqui está se dirigindo à igreja dizendo: nós somos um reino sacerdotal. Então nós não somos qualquer coisa, nós somos um reino. Paulo chega a dizer que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Então há uma compreensão de que nós estamos governando, de que nós estamos acima de principados e potestades. Claro que muitas vezes, de onde vem o puxão de orelha, nós às vezes nos comportamos como quem está abaixo desses principados e potestades, mas nós estamos acima. É como uma criança que se suja na lama. Ela não é a lama, mas quem olha para ela só vê lama. Então, o que acontece? Mas depois do banho, você vê que ela não é lama, mas ela é uma outra substância. Então, muitas vezes, como diz Paulo, lá no capítulo 5, de Efésios, ele chega a dizer: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Por quê? Porque o morto e o cara que está dormindo, ambos anatomicamente estão na mesma condição, mas fisiologicamente não estão. A diferença é que o morto se justifica que ele fique daquele jeito ali. O cara que está dormindo não. Se ele acordar, ele toca a vida dele. Daí aquela questão de Efésios capítulo 2, quando Paulo fala que antes nós estávamos mortos, mas Deus, rico em misericórdia, nos vivificou. Nós agora estamos conectados à vida de Deus. E diante de uma situação dessa, João aqui está dizendo: olha, vocês são reis e sacerdotes, vocês são um reino de sacerdotes. E o que o sacerdote faz? É aquele que ministra entre o pecador e Deus, é aquele que de alguma forma representa a humanidade no seu contato com o sagrado. Então o papel da gente enquanto igreja é um papel muito importante, mas se a gente se perder, a gente faz qualquer coisa menos o ser igreja. Essa é a questão. Um pastor amigo meu, porque agora tudo do Facebook agora vacina Bolsonaro e Donald Trump, como se assim, né, Donald Trump, né? A gente estava em campanha para prefeito e a gente estava sabendo sobre a eleição e a situação do Donald Trump. E aí eu fico pensando, a quem interessa a gente não ter notícia sobre as candidaturas daqui, mas tudo bem, né? E aí nesse caso estava uma discussão sobre porque o governador, o presidente estão politizando a vacina, não sei o que, tal. Aí eu comentei embaixo, falei: pastor, só que os crentes também estão na mesma, porque eu não sei você, mas eu abro o Facebook, cada dia que passa é a notícia de alguém que morreu. Aí eu fico pensando, essa gente está precisando que eu fique numa guerrinha boba, porque é o seguinte: outro dia o PT estava dizendo que não vai ter golpe, agora o PT está fazendo aliança com o Rodrigo Maia para a presidência da Câmara. Aí eu pergunto: a gente vai entrar nessa guerra? A gente vai entrar nessa briga? Há um tempo atrás o Centrão era o Satanás da situação. Hoje PT se aproxima do Centrão, Bolsonaro se aproxima do Centrão, e a gente aqui brigando com parente, com não sei quem, entende? E o pior é que quando eu falo isso, tanto quem é, né, de um lado quanto quem é do outro já vai ficar com bronca de mim. Mas aí eu estava falando isso para esse pastor, eu falei: a gente está na mesma. Ou seja, quem está criando a agenda, porque você acha que os comentários que a gente fica fazendo no Facebook, no Twitter, no Instagram, surge do nada. A teoria da conspiração? Tá. Por que você coloca o negócio lá e o negócio não rende? Por que tem assunto que rende? Você acha que é só porque você é muito bom? É importante pensar nisso.
Não vamos esquecer que há uma mente por trás do que acontece no sistema do mundo. Para nós que somos crentes, a quem interessa a igreja fria? A quem interessa a nossa briga besta? A quem interessa de ficar no Facebook, um crente falando do outro, uma denominação falando da outra? A quem interessa? A quem interessa a desmoralização da igreja? A quem interessa a desmoralização dos pastores? A quem interessa a desmoralização do diabo? A quem interessa tirar a credibilidade da Bíblia? A quem interessa? Então não sei se dá para perceber que há uma mente inteligente por trás desse sistema. E há mentes a serviço dessa mente inteligente. E nesse caso aqui, isso não é de hoje. No período de João isso acontecia. Porque o mundo jaz no maligno. E mundo aqui, a gente não está falando de pessoas, seres humanos. A gente não está falando de mundo, planeta que Deus criou. A gente está falando de sistema. Sistema iníquo. Né? E aí nesse caso, a gente olha, por exemplo, uma situação dessa, quanto a gente precisa de uma palavra de conforto, de uma palavra de esperança. E aí a gente fica discutindo. Eu não sei se dá para perceber, peço desculpas aqui, né, aos irmãos, mas assim, às vezes eu fico no antagonismo contra brancos, quando às vezes estou sendo cercado por brancos que me amam e me respeitam, por causa de uma agenda, e uma agenda que não defende negros, defende alguns negros, entende? Até porque eu não tenho medo só de branco, eu tenho medo de branco e de negro. Porque não é apenas branco que pode me matar, me torturar e fazer um monte de coisa. Tem negro que pode fazer isso. E de alguns negros eu não posso nem falar. Mas aí alguém fica botando na minha cabeça que eu tenho que lutar contra os brancos. Aí eu começo a lutar contra os brancos. Primeiro que é o seguinte: pega o branco dos Estados Unidos e pega o branco do Brasil. Assim como os negros daqui não são legítimos, bota a gente perto de um queniano. Os brancos daqui não são legítimos e a gente fica numa briga besta. E aí, a quem interessa esse negócio? E enquanto isso, gente morrendo. Enquanto isso, gente indo para o inferno. Enquanto essas coisas estão acontecendo, eu, em vez de ganhar um cara do espectro da esquerda e um cara do espectro da igreja, da direita, eu perco os dois. Por quê? Porque eu opto por lados. Então, eu não sei se dá para perceber que, assim, somos um reino de sacerdotes. Nós estamos aqui para interceder por todos. Eu preciso ser pastor de quem gosta de esquerda, de quem gosta de direita. Eu preciso ser pastor de quem é branco, de quem é negro, de quem é gordo, de quem é magro, de quem é feio, de quem é bonito. Você precisa ser irmão de todo mundo que é ser irmão. As diferenças são perspectivas que não tem como a gente ter a mesma. Eu tenho certeza que você talvez estivesse pregando esse texto diferente de mim. E de repente você vai para casa, pô, pastor, ele gastou tempo com isso, se fosse eu até entendo, nós temos perspectivas diferentes. Agora isso não significa que você está do lado do bem, eu estou do lado do mal, e nem que você está do lado do mal, eu estou do lado do bem. Só significa que nós temos olhares diferentes, e agora vemos em parte, mas um dia veremos face a face. Agora, enquanto reino e sacerdócio, nosso papel é interceder, nosso papel é ministrar, nosso papel é abençoar, nosso papel não é ficar numa briga de carne e sangue, e uma briga que na maioria das vezes nós perdemos. Eu li um livro muito legal chamado Revolução dos Bichos, de George Orwell, que ele criticava a Revolução Bolchevique, onde a gente tem lá, não tem mais, o comunismo russo, e em que os porcos estão querendo vencer os donos da fazenda que oprimiam os animais. E nisso, os outros animais se juntaram aos porcos, até que tomaram o poder e os humanos foram banidos. E os porcos começaram a usar as leis, com brechas nas leis, com interpretações das leis, a seu favor, de modo que, no final da história, todos os animais são iguais, mas uns mais iguais do que os outros. A gente tem, situações em que as pessoas, elas entram numa briga, querem construir de um lado, a solução da gente está no liberalismo, a solução da gente está no sonho utópico de Marx, e aí a gente fica, se agarrando a ídolos desse tempo, para essa vida. E enquanto a gente está fazendo isso, há uma mente inteligente construindo sua agenda. Constrói tão bem que, dependendo do que eu falar, a coisa não pode ir para frente. A coisa não circula, o algoritmo não me ajuda, e os crentes ainda me atrapalham.
Então eu não sei se eu percebi. Há uma luta que não é contra carne nem sangue. E aí vocês que olha, 7, as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Alguns discutem se vai ter como ver Jesus, já que o mundo para os terraplanistas está mais fácil, né? Agora o que acontece? Aí pode ser por causa da TV, o globo todo vai ver. Não sei como é que vai ser. Eu só sei do negócio. Ele vem. Eu fiz o que eu queria, né? Eu fiz as vantagens. Eu consegui vencer você nos debates da Assembleia. Tá, e daí? Ganhamos o quê? É só, por exemplo, não sei você. Quando eu, por exemplo, venho da minha casa para cá, eu vejo, meu Deus, quanto sofrimento. Não sei você, mas simbólico, figuradamente, eu vejo Deus chorando. E eu pergunto, cadê crente para chorar com Deus? Estão dentro das 4 paredes, discutindo seus projetos políticos de poder, brigando, não com valor sem temor por Cristo, não com valor sem temor por Cristo prontos a sofrer, mas na sua guerra de interesse. E enquanto isso, gente viciada, gente matando, gente morrendo. Brasil daqui a pouco está aí, ó, liberando o aborto para quem quiser. Não necessariamente numa questão trágica, como estupro ou como problema de saúde, mas simplesmente por quê? Porque o bebê está no corpo de uma mulher e a regra é dela. E ela só pode fazer isso porque a mãe dela não abortou. Então eu não sei se dá para perceber que assim, a gente está vivendo nesse tempo sacrifício de criança. Eu pensava que isso era coisa da época do Deus Moloque lá em Canaã. Então observe bem, quem para chorar com Deus? Sabe, você, por exemplo, não tem uma segurança jurídica. Ah, isso aqui é crime. Aí de repente alguém lá foi e decidiu, disse que não é bem crime. Não é mais. Fulano estava preso. Não, mas ele estava preso, mas não está mais. E você já não sabe mais. Ou seja, você pode ser preso a qualquer momento, por qualquer motivo. E se alguém disser, está dito. Ah, eu peguei esse cara aqui, mas ele estava na igreja. Não interessa, mas é ele. Mas tem câmera, mas é ele. E aí tem que ter toda uma situação. Quanta gente não está presa enganado? E aí eu lembro de uma música, Alvorada Voraz do RPM, e eu nesse mundo aqui vendo esse filme passar. Nesse caso, aqui a gente observa, né, que ele vem. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Então a gente crê no Deus que está desde o início e está até o final, que tem a história na palma da mão. Ele tem um propósito, ele tem um plano, e a pergunta que se faz é: qual é a minha participação, a sua participação nesse plano? Versículo 9: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino de paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Observe bem, esse cara está preso, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Ele não está preso porque fez coisa errada. Ele está preso porque vive num mundo que odeia o Senhor. Versículo 10: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Esse é o Deus a quem a gente serve, cuja voz não tem como se ignorar. Mas obviamente, se a gente apagar o Espírito, daqui a pouco Deus fala, a gente não está ouvindo mais. Seguindo, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve no livro, e envia as sete igrejas que estão, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sales, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para os 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então você verifica que lá atrás, versículo 8, a gente tem alfa e ômega, princípio e fim, numa perspectiva de Deus Pai. No versículo 11, a gente percebe que está sinalizando ser Deus Filho. E aqui, quando ele olha e vê que essa pessoa que está falando com ele está entre os 7 castiçados, depois ele mesmo explica o que são os 7 castiçados. E no meio dos 7 castiçados, um semelhante ao Filho do Homem. Quem é semelhante ao Filho do Homem? Aquele que quis ser um de
rádio que eu ouvia quando eu controlar. E eu fico com vergonha disso. Porque eu acabo embarcando na mentira do Éden. Você vai ser igual a Deus. E desde lá de trás a gente quer isso. De onde vem tanta disputa se não porque controlar em vez de conviver? A gente não aceita as pessoas serem diferentes de nós. A gente não aceita elas fazerem escolhas diferentes de nós. Deus aceita. Tem gente escolhendo ir para o inferno. Tem gente escolhendo ser falso crente. Tem gente escolhendo estragar a própria vida. Tem gente escolhendo viver no vício. Tem gente escolhendo matar. Tem gente escolhendo morte. E Deus respeita. E eu quero controlar os outros. E aí eu deixo de conviver com as pessoas. Porque vai ter gente que vai se sujeitar, vai se anular e vai deixar de ser quem é. E tem gente que não vai se sujeitar, não vai se anular e vai se afastar. E aí a gente não tem relacionamento. E quem somos nós sem os outros? Tudo que somos está relacionado ao relacionamento com as pessoas. Continuando aqui. Semelhante ao filho do homem, vestido aos pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, realeza. Não é mais aquele Jesus, sangrando, machucado, lágrima de sangue, pedindo os amigos para orar com ele. Não, não é mais esse Jesus. Não. Já é aquele camarada que está, opa, chegou ele. Entende? E aqui, em sua cabeça, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os cabelos brancos lembram o ancião de dias lá de Daniel, mas também passa a ideia de sabedoria, de alguém que sabe o que está fazendo, porque lembra, a glória dos jovens está no seu vigor, a dos velhos as suas canas. Então, enquanto, claro, obviamente, vai ter jovem aí, né, que não aguenta bater um prego, e vai ter velho aí que é moleque. Mas agora, regra geral, o jovem tem disposição e o velho tem experiência. Então a gente olha para cá e vê um Jesus que não é mais aquele coitadinho de mão amarrada, tomando tapa na cara, sendo açoitado. Não, é o Jesus rei, com cinto de ouro, bem vestido, bem trajado, e os seus olhos como chamas de fogo. Ou seja, está vendo tudo, velho. Está vendo tudo. Está vendo tudo. Eu estou lá, você não está me vendo, mas os olhos com chama de fogo estão me vendo. Você está lá, eu não estou te vendo, mas aquele que tem olhos de fogo está te vendo. Não faço a mínima ideia do que você faz, não tenho a mínima ideia do que você fala, não faço a mínima ideia do que você pensa, mas aquele que tem os olhos como chama de fogo está vendo tudo, com você, comigo e com quem não está perto de nós. E aqui a gente percebe que não é mais aquele Jesus limitado, não, negativo, é aquele que está deixando claro, olha, eu sou aquele, né? Eu sou o grande. E diz aqui que o versículo 15, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Então nós observamos aqui esse Jesus com voz poderosa. Lembra do Jesus traído por Judas? Precisava de um beijo. Por que precisava de um beijo? Porque ele não tinha alguma pompa para alguém perceber que aquele é o Jesus. Entre nós não é assim, né? Eu lembro que uma vez eu estava indo numa reunião da Associação Caxiense, e aí um pastor, amigo meu da Meditiense, me viu, né? Nesse dia eu estava com uma pasta, estava com terno e gravata. Ele, o que houve? Hoje você está parecido com o pastor. Eu falei, e tinha terno na Galileia? O homem da Galileia usava terno e gravata? Isso é coisa de norte-americano, do século retrasado, né, por cima. Então você olha para uma situação dessa, né, em que você reproduz uma cultura que, por exemplo, todo mundo é igual. Nós não somos como a igreja católica, que tem um clero, não sei o que lá. Não, nós temos sim, a gente só não assume. Muitas vezes a gente se acha melhor por causa de alguma coisa. Quanta gente era humilde, até ser vestido de um cargo, ficava ali, te ajudava, era fiel, era leal, era manso, era obediente.
depois mudou. Só que as pessoas não conseguem perceber que o mundo dá volta para todo mundo o tempo todo. Talvez alguém diga, pastor Valberlan, ele é humilde. Não sou humilde não, irmão, só não sou burro. Eu percebo que à medida que eu não me acho melhor do que você, você começa a torcer por mim. Agora, nisso que eu me acho melhor do que você vai começar a procurar alguma coisa ruim em mim. Isso é do ser humano, acontece com todo mundo. Pastor, você deu a dica? Dei, porque eu quero que todo mundo possa entender que humildade é sinônimo de inteligência. Porque a própria Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Você faz inimigo sem necessidade. As pessoas começam a caçar defeito em você, começam a procurar problemas em você. Por quê? Porque você passa a ideia de que você é melhor do que os outros. Só que se a minha Bíblia não mente, você não é. Entende? Aí que está a questão. Nessa construção social, parece que uma pessoa é melhor do que a outra, por causa da roupa. Você vê a divisa do cara, esse é mais importante. Você vê a toga, esse é mais importante. Fulano é pastor, esse é mais importante. Beltrano é diácono, esse é mais importante. A gente tem essas ideias. Fulano tem celular caro, esse é mais importante. No passado era a televisão, né? Quem tinha televisão era rico. Quem tinha telefone fixo da Telerge, e olha, eita, tá um museu isso aqui hoje. Então, o que acontece? Quando a gente, fulano tem dinheiro. Então a gente sempre tem essa ideia de alguém ser melhor do que alguém. Só que não existe isso no reino. Então Jesus precisou ganhar um beijo, porque ele era igual a todo mundo. Onde estava a autoridade dele? No serviço. Porque quando a pessoa vai falar, tem que lavar a boca. Por quê? Você dá tiro? Não. Você luta karatê? Não. Porque as pessoas sabem quem ela é e sabem quem você é. Vê a vida dela e vê a sua vida. Vê o que ela fala e vê o que você fala. Porque a questão não é o que se fala, é quem fala. Tem gente que, se me criticar, está me elogiando. Que bom que essa pessoa não gostou de mim. Mas tem gente que, se me criticar, eu fico triste. E eu vou tentar recuperar o respeito dessa pessoa. Diante de uma situação dessa, nós vimos que esse Jesus não é mais aquele. Esse agora tem os pés semelhantes a latão reluzente. Ou seja, aquele pé estável, firme. Aquele pé que pisa e faz presença. Então a gente tem uma ideia aqui de estabilidade. E a sua voz como voz de muitas águas. Tem voz firme, voz forte. Olha, a situação é essa aqui. Não é mais aquele Jesus que está expulsando da parte de Beelzebul. Ninguém dava crédito. Esse daí não é filho de Maria? Não jogou bola com nossos moleques aí? Pode vir alguma coisa de boa de Nazaré? É interessante isso, né? Enquanto você não atinge determinada coisa, falam cada coisa de você. Aí quando você chega lá, você sabe que eu sempre orei por você, né? Eu sabia que você tinha estrela, sabia que você ia chegar lá. Aí tu fica assim, sei. E nesse caso, a gente olha para o caso de Jesus. Quem dava crédito para ele? Quem creu na nossa pregação? Mas agora não, agora, aquele servo do jumentinho, se mete com ele agora. Lembra do hino? Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. E aí, a gente observa aqui, versículo 16, ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios ou 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então o sol do meio-dia, essa claridade que a gente não consegue encarar, assim é o nosso Senhor. A sua boca é uma espada que sai cortando, a sua palavra é uma espada de 2 gumes. E versículo 17: quando eu vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então a gente olha para cá e verifica o seguinte: esse mesmo Jesus tão grande, ele desce até você para dizer: não temas. Eu tenho que aprender com esse Jesus, porque imagina, se eu comer uma comida intoxicada, eu fico com diarreia, e eu me acho melhor do que os outros. Já viu?
A gente às vezes olha para alguém com deficiência mental e se acha melhor porque não tem. Olha para uma pessoa que é surda e se acha melhor porque não é surda. Olha para alguém que não tem uma perna e se acha melhor do que a pessoa. Ele sendo Deus, ele desce até nós, se faz carne, como um de nós, se mistura com a gente. Manda o seu Espírito para morar na gente, com toda a sujeira que a gente tem. Ou você acha que você, como morada de Deus, é uma casa limpinha? Eu não sou. Eu não sou. Então, diante de uma situação dessa, a gente vê, não temos. Eu sou o primeiro e o último. Eu tenho a história na mão, desde lá de trás até lá na frente, desde o começo até o final. Você está dentro de um plano. Não temas. João, você está preso injustamente. Não temas. Eu sei de todas as coisas. Eu tenho o controle de tudo. Não temas. Esse pessoal que está te maltratando, eles estão aqui, ó, na palma da minha mão. Vai chegar uma hora que eu vou dar um basta. Relaxa, fera. Versão roberlaniana, tá bom? Então, nesse caso, a gente verifica aqui, e tem as chaves da morte e do inferno. Deus não mata. Ele é dono da vida. Ele tira o que ele quiser. Assassino sou eu e você. Porque a gente não deu vida para ninguém, a gente não pode tirar a vida de ninguém. Mas agora ele tem tudo. Ele sabe quem vai e quem não vai. Ele não quer que ninguém vá, mas é ele que tem a chave. Entrou, filhão, vai sair mais não. Ele tem a chave. E então diz, escreve essas coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas que hão de acontecer. Ou seja, registra e conta para o pessoal, fala para eles, e escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Ou seja, tanto que ele estava passando naquele momento, no contexto de perseguição e Império Romano, quanto as coisas que viriam depois no decorrer da história da igreja, e que no meu caso, no seu caso, está na nossa época. Escreve. Para quê? Para que quando acontecessem coisas como essa que a gente está vendo, a gente não fique surpreso. Não fique. Talvez você diga, pastor, é pessimista contra a igreja? Não. É bíblico. Uma coisa que é certa: multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor. É certo isso. O mundo jaz no maligno. É certo isso. Sempre vai levantar uma besta. Esquece a besta que tu está pensando aí. Eu estou falando de besta do Apocalipse. Entendeu? Então, sempre vai ter uma besta para se levantar a cada período da história da igreja. Sempre. Sempre. Está todo mundo esperando a besta, besta, besta. Já passou um monte de besta na história da igreja. É só você olhar. Estava conversando com a Gisele sobre grande tribulação. Falei, Gisele, o que vai ser grande tribulação para a gente aqui, você acha que já não é grande tribulação para os irmãos da igreja perseguida no Ocidente, no Oriente? Olha o que aquela gente passa. O que vai ser grande tribulação para a gente no Brasil, você acha que não foi para a Rússia comunista? Vi testemunho de gente que teve a unha arrancada para negar o Evangelho. Imagina, gente, eu não consigo imaginar. A gente se aborrece com a igreja. Irmão fulano de tal não me deu bom dia. Está cheio de gente falsa na igreja. Ah, porque a igreja só tem fofoqueiro. Pô, o cara que está puxando a unha dele, meu Deus do céu, o cara não nega Jesus. Gente, por favor, sei que vocês podem até me tirar do púlpito agora aqui, mas eu não afirmo que não vou negar. Eu peço que Deus me dê graça. De coração, eu peço que Deus me dê graça. Porque por muito menos eu vacilo com Jesus. Na frente de um filme, na televisão, conversando com a Gisele, no cuidado com o meu filho, no trato com os irmãos em Cristo, eu já faço coisas como quem estivesse negando a Jesus. Porque eu digo o negócio, mas eu vivo de outra forma. Para mim isso é negar. Não precisa de uma faca no meu pescoço. Não precisa. Entende como é que é o negócio? E nesse caso aqui, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, os mensageiros das 7 igrejas. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Lembra que o Filho do Homem está entre os 7 castiçais? Então, Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele tem o controle da igreja. E é justamente aí onde muitas vezes
eu e você achamos. Ah, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Ei, Sil, ou como dizia o Didi Mocó, São Rizal, você é o dono da igreja? Eu não sou. O que a gente tem que fazer é humildemente botar o joelho em terra, abaixar a cabeça e falar: Senhor, o que o Senhor quer? Qual é a tua vontade? Eu não tenho provas documentais, mas conta-se que tradicionalmente a semana de oração precede a assembleia justamente por isso, para a gente pedir a confirmação do Espírito daquilo que Deus quer para a igreja. Só que Grambelo inventou o telefone. Alô! E aí na semana de oração eu oro para o irmão fulano, eu oro para o irmão Beltrano, eu oro para a irmã Cicrana, em vez de eu ter a direção daquilo que Deus queria que acontecesse. Então eu não sei se dá para perceber, é algo para a gente pensar.